Capítulo 6. Se dois de vocês concordarem. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Há um provérbio que diz: a união faz a força. Melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 estiverem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, verso do 9 ao 12. De Deuteronômio 32:30 e Josué 23:10, aprendemos que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000. Foi propósito do Senhor Jesus agir assim, quando designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Lucas capítulo 10, versículo 1. Deus Pai tinha o mesmo propósito em mente quando pelo Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2. Observamos que o coxo viu Pedro e João em Atos 3, e pela força da fé desses 2 ocorreu milagre no corpo do coxo. Estamos mencionando estas coisas para demonstrar que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Provamos que é verdade em muitos casos nos quais as vítimas de doenças não conseguiam por si mesmas apegarem-se à fé. Em tais casos, quando 2 concordam, não apenas em palavras, mas em espírito, acerca da coisa necessária, o enfermo se cura. Isso não é necessário quando a pessoa tem as faculdades mentais perfeitas para ouvir a palavra de Deus. Neste caso, a pessoa pode exercer fé por si mesma, pode ter a sua própria fé, que é sempre o melhor. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Preste atenção na palavra e tenha a sua própria fé. Milhares de pessoas testificam ter recebido a cura durante nossas cruzadas, somente ouvindo atentamente a palavra de Deus, enquanto pregamos ou ensinamos essas verdades às multidões. Um homem que havia ficado muito interessado, ouvindo a mensagem que pregávamos, levantou-se e descobriu que fora curado a hérnia que o sofria. Uma senhora descobriu que fora curada de artrite e que desapareceram suas varizes. Uma mulher cega recebeu a visão quando estava sentada no banco, e milhares de outras pessoas têm sido curadas de toda espécie de doença, enquanto ouvem e crêem na palavra de Deus. Em qualquer ocasião que você ouvir a palavra e aceitá-la, terá sua própria fé, a fé que o libertará. Isto é melhor do que depender de fé de outra pessoa. Contudo, há casos em que a pessoa não pode raciocinar, ou que está doente que não pode compreender estas verdades, nem mesmo escutar a palavra de Deus. Em tais casos, 2 crentes podem concordar em oração, e a promessa é: isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19, parte B. Graças a Deus por sua promessa, por seu interesse em nossa saúde física, assim como em nossa saúde espiritual. João uniu essas 2 bênçãos em sua carta em seu amigo Gaio, dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as tuas coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João capítulo 2. João, que se reclinara sobre o peito de Jesus, sabia qual era a vontade de Deus. Os cristãos não duvidam de Deus
quer salvar e regenerar todo pecador, até mesmo o mais vil e desprezado. Assim também é a vontade de Deus, curar todas as pessoas doentes, até mesmo os mais desanimados. Se o sofredor olhar para ele e crer que a sua palavra é verdade, é a vontade de Deus curar todos. Não posso compreender como alguém pode duvidar do amor e da compaixão de Deus por seus filhos, quando Ele nos oferece razão após razão, provando que podemos ser curados. Você tem o direito bíblico de ter boa saúde e ser forte. Alguém pode perguntar, ora, então por que as pessoas morrem? Segundo a Bíblia, a resposta é fácil. Veja a prescrição de Deus para a morte de seus filhos. Tiras as respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Salmo 104, verso 19. Isto não quer dizer que você deve morrer de câncer, não é? Ou de qualquer outra doença ou enfermidade. O Filho de Deus é redimido da maldição da lei, da qual a doença faz parte. Gálatas 3,13, Deuteronômio 28, versos 58 ao 61. A norma bíblica para a morte de um filho de Deus é: na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Jó capítulo 5, versículo 26. Foi assim que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e muitos outros morreram. Capítulo 6. Se dois de vocês concordarem. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Há um provérbio que diz, a união faz a força. Melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 estiverem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, verso do 9 ao 12. De Deuteronômio 32:30 e Josué 23:10, aprendemos que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000. Foi propósito do Senhor Jesus agir assim, quando designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Lucas capítulo 10, versículo 1. Deus Pai tinha o mesmo propósito em mente, quando pelo Espírito Santo disse: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2. Observamos que o coxo viu Pedro e João em Atos 3, e pela força da fé desses 2, ocorreu milagre no corpo do coxo. Estamos mencionando estas coisas para demonstrar que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Provamos que é verdade em muitos casos nos quais as vítimas de doenças não conseguiam por si mesmas apegarem-se à fé. Em tais casos, quando 2 concordam, não apenas em palavras, mas em espírito, acerca da coisa necessária, o enfermo se cura. Isso não é necessário quando a pessoa tem as faculdades mentais perfeitas para ouvir a palavra de Deus. Neste caso, a pessoa pode exercer fé por si mesma, pode ter a sua própria fé, que é sempre o melhor. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Preste atenção na palavra e tenha a sua própria fé. Milhares de pessoas testificam ter recebido a cura durante nossas cruzadas, somente ouvindo atentamente a palavra de Deus, enquanto pregamos ou ensinamos essas verdades às multidões. Um homem que havia ficado muito interessado ouvindo a mensagem que pregávamos, levantou-se e descobriu
que fora curado a hérnia que sofria. Uma senhora descobriu que fora curada de artrite e que desapareceram suas varizes. Uma mulher cega recebeu a visão quando estava sentada no banco, e milhares de outras pessoas têm sido curadas de toda espécie de doença, enquanto ouvem e crêem na palavra de Deus. Em qualquer ocasião que você ouvir a palavra e aceitá-la, terá sua própria fé, a fé que o libertará. Isto é melhor do que depender de fé de outra pessoa. Contudo, há casos em que a pessoa não pode raciocinar, ou que está doente que não pode compreender estas verdades, nem mesmo escutar a palavra de Deus. Em tais casos, 2 crentes podem concordar em oração, e a promessa é: isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19, parte B. Graças a Deus por sua promessa, por seu interesse em nossa saúde física, assim como em nossa saúde espiritual. João uniu essas 2 bênçãos em sua carta em seu amigo Gaio, dizendo: Amado, desejo que te vá bem todas as tuas coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, capítulo 2. João, que se reclinara sobre o peito de Jesus, sabia qual era a vontade de Deus. Os cristãos não duvidam de Deus, quer salvar e regenerar todo pecador, até mesmo o mais vil e desprezado. Assim também é a vontade de Deus, curar todas as pessoas doentes, até mesmo os mais desanimados. Se o sofredor olhar para ele e crer que a sua palavra é verdade, é a vontade de Deus curar todos. Não posso compreender como alguém pode duvidar do amor e da compaixão de Deus por seus filhos, quando Ele nos oferece razão após razão, provando que podemos ser curados. Você tem o direito bíblico de ter boa saúde e ser forte. Alguém pode perguntar: ora, então por que as pessoas morrem? Segundo a Bíblia, a resposta é fácil. Veja a prescrição de Deus para a morte de seus filhos. Tiras as respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Salmo 104, verso 19. Isto não quer dizer que você deve morrer de câncer, não é? Ou de qualquer outra doença ou enfermidade. O Filho de Deus é redimido da maldição da lei, da qual a doença faz parte. Gálatas 3,13, Deuteronômio 28, versos 58 ao 61. A norma bíblica para a morte de um filho de Deus é: na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Jó capítulo 5, versículo 26. Foi assim que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e muitos outros morreram. Capítulo 6. Se 2 de vocês concordarem. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Há um provérbio que diz: a união faz a força. Melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 estiverem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, verso do 9 ao 12. De Deuteronômio 32:30 e Josué 23:10, aprendemos que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000. Foi propósito do Senhor Jesus agir assim, quando designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Lucas capítulo 10, versículo 1. Deus Pai tinha o mesmo propósito em mente, quando pelo Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2.
Observamos que o coxo viu Pedro e João em Atos 3, e pela força da fé desses dois ocorreu milagre no corpo do coxo. Estamos mencionando estas coisas para demonstrar que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Provamos que é verdade em muitos casos nos quais as vítimas de doenças não conseguiam por si mesmas apegarem-se à fé. Em tais casos, quando 2 concordam, não apenas em palavras, mas em espírito, acerca da coisa necessária, o enfermo se cura. Isso não é necessário quando a pessoa tem as faculdades mentais perfeitas para ouvir a palavra de Deus. Neste caso, a pessoa pode exercer fé por si mesma, pode ter a sua própria fé, que é sempre o melhor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Preste atenção na palavra e tenha a sua própria fé. Milhares de pessoas testificam ter recebido a cura durante nossas cruzadas, somente ouvindo atentamente a palavra de Deus, enquanto pregamos ou ensinamos essas verdades às multidões. Um homem que havia ficado muito interessado, ouvindo a mensagem que pregávamos, levantou-se e descobriu que fora curado a hérnia que o sofria. Uma senhora descobriu que fora curada de artrite e que desapareceram suas varizes. Uma mulher cega recebeu a visão quando estava sentada no banco, e milhares de outras pessoas têm sido curadas de toda espécie de doença, enquanto ouvem e creem na palavra de Deus. Em qualquer ocasião que você ouvir a palavra e aceitá-la, terá sua própria fé, a fé que o libertará. Isto é melhor do que depender de fé de outra pessoa. Contudo, há casos em que a pessoa não pode raciocinar, ou que está doente que não pode compreender estas verdades, nem mesmo escutar a palavra de Deus. Em tais casos, 2 crentes podem concordar em oração, e a promessa é: isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19, parte B. Graças a Deus por sua promessa, por seu interesse em nossa saúde física, assim como em nossa saúde espiritual. João uniu essas 2 bênçãos em sua carta em seu amigo Gaio, dizendo: Amado, desejo que te vá bem em todas as tuas coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, capítulo 2. João, que se reclinara sobre o peito de Jesus, sabia qual era a vontade de Deus. Os cristãos não duvidam de Deus, quer salvar e regenerar todo pecador, até mesmo o mais vil e desprezado. Assim também é a vontade de Deus, curar todas as pessoas doentes, até mesmo os mais desanimados. Se o sofredor olhar para ele e crer que a sua palavra é verdade, é a vontade de Deus curar todos. Não posso compreender como alguém pode duvidar do amor e da compaixão de Deus por seus filhos, quando Ele nos oferece razão após razão, provando que podemos ser curados. Você tem o direito bíblico de ter boa saúde e ser forte. Alguém pode perguntar: ora, então por que as pessoas morrem? Segundo a Bíblia, a resposta é fácil. Veja a prescrição de Deus para a morte de seus filhos. Tiras as respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Salmo 104, verso 19. Isto não quer dizer que você deve morrer de câncer, não é? Ou de qualquer outra doença ou enfermidade. O Filho de Deus é redimido da maldição da lei, da qual a doença faz parte. Gálatas 3,13, Deuteronômio 28, versos 58 ao 61. A norma bíblica para a morte de um filho de Deus é: na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Jó capítulo 5, versículo 26. Foi assim que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e muitos outros morreram. Capítulo 6. Se 2 de vocês concordarem.
Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Há um provérbio que diz: a união faz a força. Melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 estiverem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, verso do 9 ao 12. De Deuteronômio 32:30 e Josué 23:10, aprendemos que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000. Foi propósito do Senhor Jesus agir assim, quando designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Lucas capítulo 10, versículo 1. Deus Pai tinha o mesmo propósito em mente quando pelo Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2. Observamos que o coxo viu Pedro e João em Atos 3, e pela força da fé desses 2 ocorreu milagre no corpo do coxo. Estamos mencionando estas coisas para demonstrar que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Provamos que é verdade em muitos casos nos quais as vítimas de doenças não conseguiam por si mesmas apegarem-se à fé. Em tais casos, quando 2 concordam, não apenas em palavras, mas em espírito, acerca da coisa necessária, o enfermo se cura. Isso não é necessário quando a pessoa tem as faculdades mentais perfeitas para ouvir a palavra de Deus. Neste caso, a pessoa pode exercer fé por si mesma, pode ter a sua própria fé, que é sempre o melhor. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Preste atenção na palavra e tenha a sua própria fé. Milhares de pessoas testificam ter recebido a cura durante nossas cruzadas, somente ouvindo atentamente a palavra de Deus, enquanto pregamos ou ensinamos essas verdades às multidões. Um homem que havia ficado muito interessado, ouvindo a mensagem que pregávamos, levantou-se e descobriu que fora curado a hérnia que o sofria. Uma senhora descobriu que fora curada de artrite e que desapareceram suas varizes. Uma mulher cega recebeu a visão quando estava sentada no banco, e milhares de outras pessoas têm sido curadas de toda espécie de doença, enquanto ouvem e creem na palavra de Deus. Em qualquer ocasião que você ouvir a palavra e aceitá-la, terá sua própria fé, a fé que o libertará. Isto é melhor do que depender de fé de outra pessoa. Contudo, há casos em que a pessoa não pode raciocinar, ou que está doente que não pode compreender estas verdades, nem mesmo escutar a palavra de Deus. Em tais casos, 2 crentes podem concordar em oração, e a promessa é: isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19, parte B. Graças a Deus por sua promessa, por seu interesse em nossa saúde física, assim como em nossa saúde espiritual. João uniu essas 2 bênçãos em sua carta em seu amigo Gaio, dizendo: amado, desejo que te vá bem todas as tuas coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João capítulo 2. João, que se reclinara sobre o peito de Jesus, sabia qual era a vontade de Deus. Os cristãos não duvidam de Deus, quer salvar e regenerar todo pecador, até mesmo o mais vil e desprezado.
Assim também é a vontade de Deus, curar todas as pessoas doentes, até mesmo os mais desanimados. Se o sofredor olhar para ele e crer que a sua palavra é verdade, é a vontade de Deus curar todos. Não posso compreender como alguém pode duvidar do amor e da compaixão de Deus por seus filhos, quando Ele nos oferece razão após razão, provando que podemos ser curados. Você tem o direito bíblico de ter boa saúde e ser forte. Alguém pode perguntar, ora, então por que as pessoas morrem? Segundo a Bíblia, a resposta é fácil. Veja a prescrição de Deus para a morte de seus filhos. Tiras as respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Salmo 104, verso 19. Isto não quer dizer que você deve morrer de câncer, não é? Ou de qualquer outra doença ou enfermidade. O Filho de Deus é redimido da maldição da lei, da qual a doença faz parte. Gálatas 3,13, Deuteronômio 28, versos 58 ao 61. A norma bíblica para a morte de um filho de Deus é: na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Jó capítulo 5, versículo 26. Foi assim que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e muitos outros morreram. Capítulo 6. Se dois de vocês concordarem. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu